Em meados de 2021, após a conquista da Lua, as pessoas desejavam mais e mais, e Marte se tornou o primeiro objetivo. O primeiro voo para o planeta vermelho estava em andamento, liderado pelo experiente astronauta Alexander. Embora o voo em si seja bem sucedido, ao entrar na atmosfera de Marte, o módulo de pouso é atingido por uma chuva de meteoros, causando um encontro com uma tempestade de areia. De volta à Terra, o chefe de controle de voo central, Kovalev, ordena que o Alexander assuma o controle manual do módulo, mas isso falha em corrigir a situação crítica. Então o Kovalev comanda a ativação do programa de retorno e o desacoplamento do pequeno módulo da nave principal. No entanto, o equipamento falha. O Alexander desacopla manualmente o módulo, salvando a tripulação principal. Seus colegas podem retornar à Terra, mas o astronauta não vai poder. O Kovalev é profundamente afetado pelo incidente, enquanto sua entrevista sobre a próxima missão a Marte é exibida na televisão. Sem prever o trágico desfecho, o Kovalev e o Alexander sonhavam em voar para o planeta vermelho, mas o Kovalev nunca imaginou que o seu melhor amigo pagaria com a vida por isso. Agora, como diretor de voo, ele deve anunciar ao mundo sobre o desastre. O Kovalev sai para falar com jornalistas reunidos. Enquanto isso, em Marte, fica evidente que, embora o módulo esteja gravemente danificado, o astronauta estava vivo. O Alexander estabelece comunicação no momento em que o Kovalev anuncia a morte do astronauta na televisão e seu ato heróico de salvar a nave principal e a tripulação. Ao saber disso, o Kovalev corre para a tela de comunicação. Ele estava muito feliz e animado em ver o seu amigo vivo e bem. Mais tarde ele começa a calcular opções de resgate e pede ao ministro Rogachev que acelere a próxima expedição, que possa salvar o Alexander. O ministro fica horrorizado com os custos iminentes. Ao mesmo tempo, um popular apresentador de televisão relata o desastre em Marte ao presidente da corporação de televisão, sugerindo um programa sobre cães espaciais em vez de um relatório desanimador sobre o homem preso em Marte. No entanto, o presidente aconselha a explorar esse tópico e chama o Kovalev para propor a criação de um programa com o seu astronauta. Uma transmissão ao vivo do outro planeta é sensacional. O Kovalev fica indignado com o cinismo todo, pois um homem é deixado completamente sozinho a milhões de quilômetros do seu planeta natal, com pouca esperança de resgate. Mas o presidente da corporação explica que todos os fundos arrecadados serão destinados ao resgate do astronauta Alexander, mostrando ao mundo que as pessoas não abandonam os seus. O Kovalev retorna ao seu escritório, onde ele tem fotos dele e dos seus camaradas militares, revelando que ele e o Alexander serviram juntos no exército e são amigos desde a infância. Ao olhar para a foto do Alexander, o diretor anuncia o início dos preparativos para a missão de resgate. O Kovalev descobriu que apenas uma seção do módulo permanece intacta em Marte. E o Alexander ativa um robô para explorar a área ao redor do módulo, enquanto Kovalev descobre que a energia do módulo, projetada para 30 meses, vai durar apenas 13. A expedição de resgate pode ser lançada em 190 dias, alinhando-se com as fases de Marte e Terra. Desenvolvimentos semelhantes ocorrem na China e nos Estados Unidos, e se acordos forem alcançados com eles, o resgate pode ser concluído em 13 meses. Mas o Alexander deve sobreviver com racionamento extremo. A psicóloga do centro, Ana, estava pronta para trabalhar com o astronauta o quanto for necessário para ajudá-lo a suportar o próximo ano. Enquanto isso, em Marte, o robô do Alexander detectou um movimento não identificado do lado de fora. A Ana entra em contato com o astronauta, pois é importante conhecer o seu estado psicológico, mas o Alexander a tranquiliza, dizendo que estava tudo bem. Após falar com o Alexander, o ministro anuncia que a expedição foi um sucesso, pois o módulo estava estabelecido na superfície. O astronauta estava vivo e concorda em participar do reality show. No centro de controle de voo, as equipes de televisão iniciam suas atividades. Os protestos do Kovalev são ignorados pelo presidente da corporação de televisão, lembrando de que tudo isso é para o resgate do astronauta. O apresentador, Gisha, aconselha o Alexander a simplesmente escutar para que o show tenha sucesso. E assim, ele começa o show. O apresentador de TV apresenta o mundo ao homem, lançando até a beira do universo. Mas o Alexander pega o microfone e começa a falar simplesmente com as pessoas, compartilhando o que aprendeu sobre Marte com muito bom humor, conquistando o amor dos terráqueos. No entanto, o homem luta contra a solidão em um planeta alienígena. Um dia, ele entra em contato com a Terra porque escutou sons estranhos, mas o especialista em comunicações Peter não detecta nada em comum. O Alexander desconecta. Durante esse tempo na Terra, o apresentador de TV estava querendo abandonar as filmagens, mas ele revela a verdadeira natureza do show: observar um homem à beira da vida e da morte. O Alexander se torna primeiro uma celebridade russa e depois internacional, sendo apelidado de o alienígena.
Vídeos da sua transmissão sobre a estrutura do universo ganham rapidamente visualizações nas redes sociais. As suas conexões ao vivo atraem vastas audiências. Crianças fazem perguntas, às quais o astronauta responde de maneira simples e clara, ganhando imenso amor dos espectadores. No entanto, alguns invejam a fama do astronauta. O noivo da Anna, Piotr, começa a sentir ciúmes do Alexander, com quem ela se comunica por várias horas por dia. Fato observado pelo apresentador de TV de forma inesperada. O lado negativo do show se torna aparente, as transmissões ao vivo consomem muita energia e o Alexander só pode sobreviver sob condições de conservação aumentada. No entanto, o presidente da corporação de televisão insiste em continuar o show, pois quanto mais dinheiro eles ganham, mais rápido eles podem organizar uma expedição de resgate. O Kovalev anuncia um aumento nas transmissões, apesar da indignação da Anna. Enquanto isso, em Marte, o Alexander continua a realizar experimentos planejados e ocasionalmente escuta sons estranhos que o Piotr consistentemente não percebe. Durante um dia, o astronauta começa a sofrer de terríveis dores de cabeça causadas por alguma radiação desconhecida, mas elas param repentinamente. E ele escuta a voz da sua mãe, que deixa ele mais tranquilo. No dia seguinte, ele conta aos jovens espectadores sobre o universo, o espaço e a Terra. As crianças escutam, segurando a respiração. De repente, ele confessa que, desde o primeiro dia em Marte, sentiu como se estivesse escutando sons, como se alguém estivesse tentando falar com ele. E agora, ele tem certeza de que não está sozinho em Marte. Essa conversa causa alarme no centro de controle de voo. Aparentemente, o Alexander está começando a ter alucinações. O ministro exige descobrir o que estava acontecendo com Alexander. A psicóloga Anna pede uma conversa privada com o astronauta. O Alexander confessa que os sons que ele ouviu parecem expressar o que estava dentro dele, como se ele fosse a causa para tudo o que estava acontecendo, não a consequência. Parece que não há tempo, espaço, nem mesmo Marte. Parece que as pessoas criaram essa realidade e agora estão tentando entendê-la. As pessoas criam universos, planetas, harmonia ou destroem. E ele sente que é a causa para tudo o que estava acontecendo em Marte. Apenas na Terra há muitas pessoas e tudo é tão confuso. Mas em Marte, ele estava sozinho. O astronauta fica surpreso que ninguém além dele escute os sons como uma melodia. E a Anna conclui que são alucinações. Durante a próxima transmissão de TV, o Alexander confessa, de repente, que se sente perdido. O apresentador de TV tem que convencê-lo de que os terráqueos estão esperando por seu retorno, mas de repente o astronauta para de falar com a Anna. Ele tenta explicar que encontrou algo anômalo em Marte, mas o centro de controle de voo considerou insano, então Alexander os considerou insanos também. A Terra estava se tornando mais distante para ele. Então um dia, o especialista em comunicações também consegue capturar sinais estranhos. Ele tenta falar com a Anna, mas ela estava perturbada pelo comportamento do astronauta e pelas suspeitas de ciúmes do seu noivo. Ela não escuta. Na próxima transmissão, o Alexander não faz contato no horário marcado. A Anna tenta ligar para ele para conversar, mas sem sucesso. Estranhamente, o presidente da corporação de televisão fica satisfeito com isso. Ele entra em contato com o ministro e propõe discutir a questão de poder. Como se o Alexander apoiasse o Rogachev, ele poderia ganhar as eleições e se tornar um presidente. Enquanto isso, em Marte, o robô de busca descobre uma criatura amorfa desconhecida, nunca antes vista. De volta à Terra, Rogachev chama Piotr e ordena que ele estabeleça comunicações com Marte. É uma proposta de negócios que o Alexander não pode recusar. Mais tarde, o astronauta vai ao ar com uma mensagem bastante estranha sobre a vida em Marte, mostrando um brinquedo marciano. Em seguida, ele concorda em participar de um novo programa chamado Chap of Nos, onde começa a dar conselhos em praticamente todas as esferas da vida humana. Ele se torna a pessoa mais popular do planeta. A Anna percebe que algo estava errado, e um dia, ela literalmente pressiona o seu noivo, exigindo que ele conte tudo o que sabe. Ele confessa que realmente escutou alguns sons em Marte, mas é impossível falar com Alexander, porque todos os canais de comunicação estão bloqueados. O astronauta continua a explorar Marte com um robô. Enquanto isso, na Terra, o Kovalev vai ao ministro. O dinheiro estava arrecadado e é hora de iniciar a expedição de resgate. No entanto, de repente, o ministro declara que o resgate é impossível sob quaisquer circunstâncias. O Alexander estava em uma rotina de perdas. Os fundos arrecadados do programa desapareceram no ar. O programa estava se encerrando e o Kovalev é demitido. Enquanto isso, Alexander continua a sofrer dores de cabeça pelos sons que estavam vindo de todos os lados e estava sendo feito por uma entidade desconhecida que ataca o módulo ao mesmo tempo.
O Kovalev se aproxima do presidente da corporação de televisão em busca de ajuda, e ele pede para esperar até o dia seguinte. No dia seguinte, o programa começa com Alexander que estava mandando todos os terráqueos votarem no Rogachev, que se candidatou a presidente. No entanto, no momento em que o ministro se curva diante dos monitores, um grupo de forças especiais invade o centro de televisão. A transmissão é interrompida e todos veem que não era o Alexander, mas o apresentador de TV que se dirigia às pessoas. Então foi descoberto que uma réplica do módulo foi construída em um dos estúdios de televisão e um módulo computacional do astronauta foi criado. A polícia inicia uma investigação para identificar o cliente dessa fraude monstruosa, afirmando que não houve acidente em Marte, portanto não tem nenhum astronauta. Supostamente toda a história foi inventada para o programa. O Kovalev estava em desespero, toda a esperança se desfez. Ele não será capaz de salvar o seu amigo. Enquanto isso, o Rogachev é preso. O Kovalev invade o centro de controle de voo, enquanto as notícias informam sobre a morte do Alexander. O Kovalev luta com as forças especiais, então um tiro é ouvido. Nesse momento, o presidente da corporação de televisão contempla que o Alexander nunca existiu. Nunca, mas o astronauta existe. O Kovalev, ferido, alcança os funcionários do centro de controle de voo e entra em contato com Alexander em Marte. Ele se desculpa pelos terráqueos que estavam apenas interessados em dinheiro e poder. O Kovalev conta ao seu amigo que o governo decidiu contar ao mundo que não houve módulo, nenhum pouso em Marte. O Alexander morreu há vários meses na Terra durante serviço. Tudo foi ficção para o programa, mas se ele pudesse dar às pessoas um sinal, então a conexão é cortada. Uma transmissão de notícias foi ao ar. Satélites americanos registram uma explosão na superfície de Marte, na área do Planalto do Cupido. Todos os especialistas afirmam que era o módulo da Expedição Marciana Internacional, o que é uma evidência direta de que o astronauta Alexander estava realmente em Marte. Após a explosão do módulo, o astronauta vai para o deserto de Marte e fala sobre o que a entidade marciana desconhecida lhe disse. O Alexander compreende que os humanos, inadvertidamente, são os criadores do universo material. Cada momento no tempo é um ato da criação do universo. Os humanos são criadores que veem e criam simultaneamente esse mundo material para entendê-lo, como o experimento da fenda dupla na física quântica. Um experimento conhecido que confirma a natureza material do nosso universo, onde partículas elementares se tornam matéria apenas quando observadas. Os humanos são a causa de todas as desgraças e catástrofes do universo, assim como cada pessoa individualmente é a causa de tudo o que acontece na sua própria vida na Terra. Portanto, apenas os humanos podem mudar essa vida, o mundo e o universo inteiro, se conseguirem mudar a si mesmos. Em seguida, nós vemos como Alexander dissolve voluntariamente e se funde com o universo do qual cada um de nós aparece nesse mundo.